Ameaça, chantagem e vingança. Ao que parece, meus amigos, esse é o modo de agir e de pensar da esquerda brasileira. Quem não se lembra de um vídeo que foi exposto recentemente, onde o Lula dizia que queria se vingar dessa gente, claramente se referindo ao ex-juiz Sérgio Moro, que o condenou à prisão, né? E também aqueles que acusaram do cometimento de seus crimes, dentre eles Deltan Dallagnol, que, olha só, coincidentemente foi cassado ontem pelo TSE. Bom, já tem gente falando por aí, missão dada é missão cumprida. Mas será o Benedito? Entendedores entenderão. Pois é, meus amigos, o que esse desgoverno acabou de fazer, um dia após a cassação do mandato de Deltan Dallagnol, é realmente lamentável, surreal, para dizer o mínimo, né? Como tudo que esse desgoverno vem fazendo. Mas antes de falar sobre essa atitude deplorável do desgoverno Lula, eu quero mencionar com vocês aqui uma reunião onde o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, fez com representantes das Big Techs. E nessa reunião, meus amigos, rolou de tudo. Rolou ameaça, chantagem, enfim. Vejam por vocês mesmos, né? Tem um trecho de um vídeo aqui e vale a pena conferir. Olha só. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. E isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arquem com as consequências. Nós não vamos... Vocês viram ali, né? Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem, haverá consequências. Parece até um ditador falando, né? Um tirano, sei lá. Isso seria uma fala comum na Coreia do Norte, na China, em Cuba, né? Ou talvez não, porque nesses países não precisa mais fazer ameaças, né? Isso foi antes de se tornarem ditaduras, como está sendo no Brasil, né? Antes de se oficializar a ditadura, a gente vê esse tipo de coisa aí, ó. De assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que... E também não é você, né, o Flávio Dino? Você não é mais juiz. A gente sabe, você foi juiz no passado, mas você não é mais. Não é você que interpreta a lei. Você é ministro da Justiça, membro do Executivo Federal, lamentavelmente, né? Não é você que interpreta a lei. Ou será que você está dizendo que é você, sim? Que tem pessoas por trás de você que interpretam a lei? É isso que você está dizendo? Os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Nunca houve ausência de regulação. Já há lei que prevê questões sobre a liberdade de expressão no Brasil. A Constituição é muito clara. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E caso alguém cometa um crime na sua fala, há ali a previsão legal para isso, injúria, calúnia, difamação. Por isso que é vedado o anonimato, para que, caso alguém ofenda uma pessoa com sua fala, ela possa ser identificada e punida se for o caso, né? Então, Sr. Flávio Dino, para de mentir. Pare de mentir. Tá feio, né? Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Vocês viram isso? Se os senhores não derem as respostas que a gente quer, a gente vai tomar atitudes de acordo com a lei. Cara, isso nem soa como uma ameaça, isso soa como algo mais grave do que uma ameaça, né? Se isso aqui não é uma ameaça, meus amigos, eu não sei mais o que é. Se você não der a resposta que eu quero, então eu vou perseguir vocês. Isso, as senhoras e os senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Vocês viram isso? Os senhores viveram o processo eleitoral de 2022 e nós vamos adotar isso como referência. Tenho certeza disso. O que isso quer dizer? O que ele quis dizer ali? Bom, houve uma censura seletiva, houve um controle total da mídia. Olha o que aconteceu com a Jovem Pan, olha o que aconteceu com canais e mídias conservadoras, de direita. O Dino está dizendo ali para os representantes de todas as plataformas, Google, Meta, Facebook, né, Twitter e tudo mais, que se eles não se enquadrarem nas regras dele, haverá censura, perseguição e tudo que aconteceu em 2022. Palavras do Dino, tá? Não são palavras minhas, palavras do Flávio Dino. Tenho clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência.
O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. Vocês viram ali, né? Parece um ditador falando. Vocês vão ter que mudar. Querendo ou não, vocês vão ter que mudar. Você tem ali um membro do governo federal dizendo, né, sendo ali imperativo, impositivo, vocês vão ter que mudar, querendo ou não. Se não quiserem, a gente vai fazer o que fez em 2022. Ou seja, ali ele comete até, na minha visão, um ato falho, né? Ele deixa escapar ali que realmente teve algo a ver com o que aconteceu em 2022. Com toda aquela censura, perseguição, a um lado exclusivamente, né? Então ali ele tenta colocar medo nos representantes das plataformas e dá um recado claro para todos nós: a censura tá aí, meus amigos, a liberdade acabou, são eles que mandam. E tudo isso está sendo referendado, bom, não precisa citar nomes, né? Mas você sabe muito bem por quem. A Bíblia, e eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá, e não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Meu Deus do céu. Eu não consigo acreditar como o Flávio Dino ainda tá solto. Ele claramente ameaçou os representantes das Big Techs, das plataformas que estavam ali, numa reunião com ele, ouvindo educadamente o que esse cidadão tinha para falar. Claramente ameaçou usar uma instituição de Estado para meio que colocar medo neles ali. Até me fugiu a palavra, mas foi para colocar medo, para fazer um terror ali com os caras, né? Ou vocês colaboram nos termos que eu quero, ou vocês vão figurar aí como réus, como investigados. E eu vou usar a Polícia Federal, a minha Polícia Federal, para investigar vocês, para abrir inquérito, para figurar como réus aí em processos. Isso foi uma ameaça, uma chantagem. Ou vocês colaboram, né, nos termos do Dino, ou ele vai usar a Polícia Federal dele, palavras dele, né, para investigar e colocar eles como réus. Nós não gostaríamos, seria constrangedor que os senhores, né, fossem aí alvos de inquéritos ou figurassem como réus em processos, de repente fossem conduzidos de maneira coercitiva. Palavras do Flávio Dino. E eu me pergunto, como esse cidadão ainda não foi preso? Por muito menos outras pessoas foram, né? Difícil de acreditar, meus amigos. Bom, nós temos aqui agora um ato deplorável que o desgoverno Lula fez um dia após o mandato de Deltan Dallagnol ter sido cassado. Vocês se lembram do famoso PowerPoint que o Deltan fez ali com os procuradores da Lava Jato, para explicar ali o modus operandi do Lula, do PT, enfim, de toda aquela claque, né? No âmbito do mensalão, né? E de outros escândalos de corrupção. Pois bem, hoje o desgoverno Lula, utilizando-se de um meio oficial do governo federal, né, utilizou ali a máquina pública para fazer isso aqui, ó. Governo Lula usa perfil oficial para tripudiar de cassação de Dallagnol. Fizeram um PowerPoint aqui, ó. Olha que surreal isso aqui, meus amigos. Valorização do salário mínimo, R$18? Isso é valorização? Não dá nem para comprar uma cartela de ovo, meu amigo. Minha Casa Minha Vida. Bom, estão entregando as que foram construídas pelo presidente Bolsonaro. Casa Verde e Amarelo, né? Brasil Sorridente, né? Só se for sem dente. Mais médicos. Quem é que tá gostando desse programa aí? Quem é que quer ser atendido por um médico estrangeiro? Eu tenho certeza que entre um brasileiro e um estrangeiro, as pessoas preferem aí um brasileiro, né? Nem para os médicos esse programa aqui é bem-vindo, porque eu tenho conversado com vários, né? Enfim, não vamos se estender aqui nesse assunto. Reajuste da merenda, dissídio anual, acontece sem que o desgoverno queira, tá? 3 bi investidos em cultura. Os caras se orgulham disso aqui.
de destinar verba para a cultura. Quanto foi destinado para o saneamento básico? Quanto foi destinado para o combate à desnutrição infantil? Muito menos, né? Ou quase nada. Ou nada, né? Não sabemos, porque o que eles fazem questão de divulgar é isso aqui. 3,8 bi investidos em cultura na Lei Rouanet. A Cláudia Raia recebeu 5 milhões e outras figuras também, até mais, né? Para você, R$ 18,00 de salário mínimo e 3.500 obras na educação. A maioria delas já estavam em curso do governo Bolsonaro, né? Não precisa falar mais nada. E para finalizar, meus amigos, o próprio Deltan Dallagnol postou um vídeo que evidencia que realmente esse é o governo da vingança, né? Olha só. O Dallagnol é chefe de uma quadrilha de um grupo de procuradores. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo. Bom, esse aqui é o Benedito, tá? É o ministro do TSE. Não preciso falar mais nada não, né? Vocês entenderam, né? E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Eu não os deixarei quietos. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe, não tem problema, eu vou atrás. Eu tenho pena porque esses moleques que criaram a Força Tarefa em Curitiba, eles não só me prejudicaram, como eles prejudicaram a imagem do Ministério Público. E perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai também quando eu fuder esse muro. Curitiba tem o germe do fascismo. A quadrilha de procuradores da Lava Jato. Pois é, meus amigos, eu acho que não precisa falar mais nada, né? Só de estar colocando esse vídeo aqui pra vocês, a gente já tá correndo um sério risco aqui de ter o canal fechado a qualquer momento, tá? Então, se isso acontecer, é por conta desse vídeo aqui, não estranhem, tá? Então, enquanto isso, me siga nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tá? Lá no Instagram, por exemplo, é bem fácil, é só digitar @SilvaDeacon. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. O Brasil está à beira de perder o restinho de liberdade que ainda nos resta. Não permita que isso aconteça, meus amigos. Nós temos que lutar e não podemos desistir, porque essa trupe que está aí, como vocês viram, está por vingança. Está perseguindo todos os seus opositores, todos os seus inimigos, né? Deltan Dallagnol foi só o primeiro. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.